Eu sou a Laís Taliberti e eu tô aqui com a Adélia Soares, advogada, professora universitária e mestre em Direito, especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, Adélia? Muito prazer. Tudo ótimo, muito prazer. E também é um grande prazer participar dessa sua live, desse seu vídeo, porque eu acho assim, é uma utilidade pública, né? Nesse momento nós já estamos vivendo que já tem tantos motivos para a gente se preocupar, inclusive salvar a própria vida. Então, assim, levar informação, levar orientação, traz uma certa leveza para a população. Então, parabéns pelo seu trabalho. A gente viu que você teve uma vitória muito incrível nesse momento, que impacta literalmente milhares de pessoas. Eu queria que você falasse sobre a liminar que você conseguiu, que suspende o corte de fornecimento dos serviços essenciais em território nacional. Conta isso para mim. Exatamente. O que acontece? Diante de tantas preocupações que a população já está sofrendo, inclusive salvar a própria vida, eu acho que, de repente, não poderia ter mais uma preocupação com as contas de consumo, as contas de serviço essencial, que a gente realmente não pode ficar sem. E a renda, a vida financeira, econômica do cidadão realmente foi impactada. O comércio está fechado, muita gente perdeu o emprego, então não há como se dizer que isso não é um problema real. Então, nós ingressamos com uma ação civil pública pedindo justamente que durante esse período de pandemia não seja feito o corte. Eu deixo bem claro que não é a isenção de pagamento, não é que você não vai pagar as contas. Você só não vai ter a suspensão no fornecimento, que seria mais uma preocupação. Você não ficará sem o serviço. As contas ficarão acumuladas para depois que passar essa pandemia, as pessoas irem lá fazer acordo, parcelar e renegociar com calma, com tranquilidade. E não sob essa pressão com o risco de ficar sem o serviço. E no Brasil, nós não tínhamos nenhuma decisão que realmente abrangesse todo o território nacional. Nós tínhamos duas decisões, que a Defensoria Pública da Paraíba entrou e conseguiu eliminar, e eu acho que, se não me engano, do Piauí. Mas o resto do Brasil tinha meramente acordos. Então, tinha o acordo do governador do Rio pedindo para não cortar o fornecimento de energia elétrica. Tinha uma recomendação do Ministério Público pedindo para as agências reguladoras não cortar o fornecimento de serviços essenciais. Mas não existia uma determinação judicial. E foi isso que eu busquei com a ação. Houve uma sensibilidade do judiciário, que foi acatado o nosso pedido integralmente. Então, todos os serviços essenciais estão guardados sob essa liminar, que seria o quê? Água, luz, telefone e gás. Pelo menos esses serviços, o cidadão ele não precisa ter a preocupação com a interrupção, porque senão seria mais uma dor de cabeça. E, inclusive, o judiciário vai estipular uma multa em caso de descumprimento. Então, se ainda assim, com a liminar, alguém sofrer o corte, porque hoje eu já recebi algumas mensagens de pessoas que falaram: olha, Adélia, cortaram minha água, estava com uma conta atrasada e tal. Eu acredito que não tenha dado tempo hábil, porque a liminar saiu ontem, no comecinho da noite, e hoje eles ainda estão sendo ultimados dessa decisão, mas já está em vigência. Então, eu acredito, quero crer que nos próximos dias não ocorra mais essa supressão no fornecimento. Caso ocorra, a pessoa realmente tem que denunciar, porque existe essa liminar, está na vigência e vai ser aplicada uma multa e feita a religação imediata. E para quem que a pessoa pode fazer essa denúncia caso ela tenha a luz ou a água, um desses Os serviços PROCONs, essenciais? os órgãos de defesa do consumidor, porque todos já estão recebendo a cópia dessa liminar, né? Os PROCONs, as defensorias públicas que estão funcionando, o PROCON está funcionando normal, até porque nesse momento realmente precisa receber as denúncias, né? Então, são os órgãos que as pessoas podem recorrer para fazer a denúncia. Quanto tempo a pessoa precisa estar com a luz atrasada, luz, água atrasada, para que agora fosse cortado isso? Ela tem que estar 2 meses atrasada? Não, na verdade, a partir do momento que você entra em estado de inadimplência, apenas com uma conta de consumo em atraso, já é passível da interrupção do fornecimento. Não existe uma regra que fala, tem que ajuntar 3 contas, tem que ajuntar 2 contas. Então, se a pessoa está com uma vencida, tecnicamente, antes dessa liminar, ela já poderia sofrer a interrupção do fornecimento. Porém, a partir de agora, sob o respaldo dessa decisão liminar,
não vai mais acontecer isso. Justamente eu acho que existe essa lenda de que precisa juntar 3 contas e uma hora a pessoa acaba as pessoas acreditam. surpreendida. Ai, mas cortaram minha conta, não era para acontecer isso, não tem 3 contas, então é importante a gente alertar as pessoas. Eu acredito que exista essa lenda, até porque algumas concessionárias realmente elas decidem aguardar. Por quê? Porque o corte para elas também existe um custo delas encaminharem lá uma equipe, fazer a supressão no fornecimento e tudo. Então, elas aguardam, porque muitas vezes a pessoa atrasa ali alguns dias, a conta venceu, sei lá, o mês passado, agora no comecinho desse mês a pessoa corre e paga. Então, elas acabavam dando esse prazo, mas não significa que, legalmente falando, dentro da lei, existe uma proteção se referindo a esse prazo. Entendi. Não, é muito bom a gente esclarecer isso. E assim, a decisão que você conseguiu em liminar, ela não depende desses acordos individuais, ela vale para o território nacional. Então, é uma coisa que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem usufruir desse benefício. E a gente está falando de inadimplência que não acontece só nos serviços essenciais. Eu queria que você desse uma orientação. Como fazer? Qual que é a melhor forma de renegociar as dívidas? Eu vejo muitas pessoas se queixando dos aluguéis. O que você orienta o consumidor sobre isso? Olha, eu começo sempre falando que uma situação como essa não existe como só um lado perder. Todo mundo vai perder numa situação como essa. Então, assim, não tem como você exigir, olha, eu quero isenção integral nos meus aluguéis. Pô, existe ali uma outra parte que muitas vezes depende dessa renda dos aluguéis. Então, eu acredito que o meio do acordo, o meio do caminho, sempre é bom para ambas as partes. Então, a primeira orientação é tentar o caminho da negociação, do acordo, porque qualquer pessoa que esteja no planeta Terra tem ciência do problema que o mundo está vivendo. Então, não é uma coisa isolada que eu posso ficar na dúvida, nossa, mas será que ele não está inventando essa história? Não, é algo real que realmente impactou. As pessoas estão presas em casa, não estão produzindo, muitas já foram dispensadas dos seus empregos. Então, assim, realmente existe uma crise financeira também. Além da crise da saúde, tudo existe a crise financeira. É real. Então, em razão disso, procurar esse credor, esse fornecedor e tentar renegociar, fazer um acordo. Não existindo, digamos, uma sensibilidade, muitas vezes o fornecedor fala assim, não, eu vou cobrar o juro sim, vou cobrar a multa sim, eu quero 100% do valor, eu não vou renegociar com você. Aí é o caso de partir para a justiça. Realmente pedir apreciação do judiciário. Eu falo isso porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, ele determina que todo cidadão tem o direito de renegociar, de revisar os seus contratos todas as vezes que uma situação inesperada, uma situação posterior ao fechamento do contrato, surgir e que mude o cenário, que é exatamente o que está acontecendo. Você não tem que pagar uma multa, você não tem que pagar os juros, porque a multa nada mais é do que uma penalidade. Você não tem que pagar isso uma vez que você não deu causa. A gente não sabe exatamente quem foi o culpado dessa pandemia. Não, e hoje é impossível atribuir um culpado, né? Exatamente, não dá para, de repente, eu pagar um juro sobre algo que eu não cometi, eu pagar uma multa sobre algo que eu não dei causa. Então, geralmente, a gente paga uma multa quando, assim, eu vou fazer uma rescisão de um contrato, eu tinha fechado com o buffet para casar e eu decidi não casar mais. Então, eu pago uma multa para o buffet por conta dessa situação. Agora, é uma situação que, de repente, o meu casamento não vai ocorrer, não é porque eu não quero, ou porque o meu noivo não queira. É porque, justamente, o buffet está fechado, existe um decreto que proíbe a aglomeração. Então, isso é que a gente tem que verificar. Então, se existir algum fornecedor, algum credor que realmente endureça na negociação, aí é o caso de puxar, sim, chamar o judiciário, porque, com base na lei, que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, aí o consumidor, ele com certeza vai ter a guarida do judiciário para falar, vai renegociar sim. Aí eu repito que não é não pagar. Não significa, digamos assim, você deve a fatura do seu cartão de crédito, agora que aconteceu o coronavírus, tal, a pandemia, você não vai pagar mais nada. Não, não é isso. Existe a possibilidade de você repactuar, renegociar para a sua nova situação. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tinha um financiamento de um veículo, ela pagava lá R$800 por mês. A renda dela era, sei lá, de R$3.000.
Hoje o cenário é outro. De repente a renda dela caiu drasticamente, ela passou a ter uma renda de R$ 1.000. Ela não consegue mais pagar aquela parcela de 800. Então ela vai sentar com o banco e vai falar, olha, era um financiamento em 20 meses. Eu vou fazer em 40 meses e vou reduzir o valor da parcela. Isso sem pagar uns juros, uma multa, sem ter uma punição. Simplesmente você vai pegar o mesmo contrato e vai repactuar. Digamos, o saldo devedor sei lá, 30 mil, eu ia pagar em 10 vezes de 3 mil. Tá, então eu vou dividir isso em 60 meses, os mesmos 30 mil. Então é exatamente isso. É esse direito que surge para você diante de uma situação atípica, inesperada, como essa que nós estamos vivendo. Então, e o governo fez medidas para ajudar as pessoas, mas você ajuda uma pequena parte da população, porque você tem ali uma faixa enorme de pessoas que não estão enquadradas dentro dessa ajuda que o governo vai dar. Então, eu queria saber se você tem alguma orientação sobre que medidas podem ser tomadas para os pequenos e microempreendedores que, por exemplo, não podem pegar empréstimo. Eles já estão negativados no mercado, afinal, existe um número enorme de pessoas e empresas que estão negativados no mercado e o governo liberou crédito, mas uma pessoa negativada não pode buscar crédito. O que você acha que poderia ser oferecido para essas pessoas? Porque eu, pelo menos, não ouvi nenhum posicionamento do governo com relação a isso. O que eu já acho um absurdo. Porque eu entendo eu também, o seguinte, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Numa situação dessa, igual eu vi até que o governo aqui do estado de São Paulo liberou um crédito que até R$ 3.000 não precisa de avalista, que é o fiador. Acima de 3 mil ele precisa. Agora eu falo, quando a empresa já está quebrando, a pessoa já está precisando de um empréstimo, ela vai ter fiador? Ela vai ter avalista? Todo mundo vai ficar com medo de colocar o nominho ali junto. Então, assim, eu acho de uma ignorância tamanha. É como se você estivesse dando algo, mas você não está dando integralmente. Então, acaba limitando as pessoas. É mais ou menos como no passado, quando lá atrás o FIES, que é o financiamento estudantil, ele exigia a presença de um fiador. Isso reduzia muito as pessoas que conseguiam o FIES, porque pobre não tem fiador. Fiador com casa no nome limpo e tudo mais, são regras que você são regras que eu entendo que é uma segurança jurídica em relação ao crédito, só que, porém, por outro lado, acaba excluindo muitas pessoas. Numa situação dessa, fica muito difícil, assim, até o que sugerir para o pequeno, para o microempreendedor que já está negativado e não vai conseguir ter acesso a essa linha de crédito do governo. Ele não consegue ter conta em banco, ele não consegue ter crédito. A gente tem que lembrar que a gente vem de uma situação em que o país estava com 13 milhões de desempregados, sem existir corona. A gente já vem de um histórico em que o ano passado foi um ano de tentar retomar as coisas, de aprovar a reforma da Previdência, mas a gente não vivia, por exemplo, a situação que os Estados Unidos vivia de pleno emprego. Verdade. Então, já era um cenário difícil e agora agravou o cenário. E essa medida que ela vem, digamos assim, vai atender uma parcela da sociedade, mas uma galera vai ficar de fora. Uma grande parte vai ficar de fora. E olha, eu falo para você, realmente muitas empresas irão quebrar, isso é real. Muita gente vai perder o emprego, porque é aquele efeito cascata, a partir do momento, como se fosse aquela fileira de dominó. Digamos, a partir do momento que uma empresa ela quebra, ela dispensa, aquele que dispensa ele para de consumir, é a cadeia de consumo que acaba sofrendo com isso. Eu entendo, a dica que eu daria para essas empresas é, nesse momento, tentar se reinventar. Porque no momento de crise é o momento que realmente você precisa se reinventar. Então, realmente tentar correr para o mercado online, tentar fortalecer o marketing, as vendas de alguma forma, oferecer o seu serviço de uma outra forma que atinja uma parcela da população que você não atingia, igual eu estou vendo um movimento de alguns profissionais liberais, tipo cabeleireiros e tal, que não faziam um serviço a domicílio, agora têm que fechar o espaço e agora estão realmente indo até o cliente, então abre ali um novo segmento. Então, realmente, ele vai precisar se reinventar para se manter no mercado, porque se depender do governo, realmente não tem o que fazer para ele.
Com certeza. E as medidas trabalhistas adotadas até o momento para o governo, você acha que elas são suficientes? O que mais a gente poderia fazer para empregados e empregadores? Levando em consideração aquilo que você falou sobre a dívida, que tem sempre dois lados afetados. Infelizmente, a gente não tem alguém que não vai perder nessa crise. Não Talvez a tem indústria como. farmacêutica, né? Assim mesmo eu até acredito que perca, porque eles não conseguem os insumos num preço interessante. E por mais que eles vendam, mas assim, devido à demanda também, para eles é dificultoso. Eu entendo que essa questão do trabalhista, o que acontece? São dois lados, igual você bem colocou, e os dois lados precisam ceder. Eu até, acho que uns 4 dias antes do decreto de calamidade pública, eu recebi uma pergunta de um seguidor que ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu aguardei um bom período para tirar minhas férias, programei de viajar, de passear, e de repente entrou em crise o país e a empresa que eu trabalho fala, olha, você está de férias, então eu vou pegar minhas férias para ficar trancada em casa, isso pode? Eu falei, não, não pode, porque as suas férias têm que ser dadas num período que você realmente possa gozar, viajar, aproveitar, fazer o que você quiser, e não um período que você vai ficar preso em casa. Só que aí, logo depois, veio o decreto de calamidade pública. Quando um governo publica um decreto de calamidade pública, significa que vários direitos, não só trabalhistas, esses direitos eles ficam meio que suspensos. A qualquer momento o governo pode lançar mão desses direitos. E é o que vem acontecendo, porque existe agora a possibilidade de redução do salário. Constitucionalmente falando, isso não poderia acontecer. Só que uma vez que existe o decreto de calamidade pública, então agora já pode acontecer a redução do salário, pode acontecer a situação de você ser colocado de férias, as férias individuais, você ter que gozar as suas férias no período que você vai ficar trancado em casa. Tem a Até para não situação perder esse emprego. até para não perder o emprego. Então, assim, hoje, a decisão que cada cidadão, isso empresário, funcionário, cada pessoa tem que tomar é que, digamos assim, aquele remédio que vai doer menos. O que vai doer, vai. Entendeu? Então, você tem que chegar à conclusão e falar o seguinte, olha, pô, mas é ruim uma redução de salário, eu vou ficar aí 3 meses com o meu salário mais baixo, tal, isso é horrível. Aí eu pergunto para você, é melhor reduzir ou perder? Entendeu? Sim. Então, é esse questionamento, não adianta, é esse questionamento que tem que ser feito. É lógico que eu poderia entrar numa questão política e falar, olha, os políticos poderiam abrir mão dos benefícios deles para não ter que cortar o salário do trabalhador, os políticos poderiam abrir mão de verba de gabinete, que é altíssima, para poder atingir a população e somar isso. Então, tem várias E questões. tem muitos deputados sugerindo isso, mas Exatamente. Só que coisas aí a gente complexas fica de na passar. dúvida se ele está sugerindo realmente porque ele entende que aquilo vai ser interessante ou se ele está sugerindo simplesmente para aparecer nesse momento sabendo que aquilo nunca seria aprovado e que nem ele mesmo vai propor isso efetivamente, assinar o projeto. Então, existem várias questões e na questão política eu prefiro nem entrar. Então, infelizmente, digamos assim, nós temos um governo e quando eu falo governo eu não estou falando só apenas federal, eu estou falando em todas as instâncias de poder que poderia fazer muito mais por nós e não está fazendo. A verdade é essa. Poderia sim fazer muito mais, mas não está fazendo. Então agora, eu acho que é aquele momento, digamos assim, de cada um tentar proteger a pessoa que está mais próxima, tentar proteger o seu emprego, de alguma forma entrar realmente num acordo. O remédio não é doce, é amargo, mas é melhor você tomar o remédio do que você ficar sem ele. Adele, eu queria te perguntar o que você mais recebe de queixas, de dúvidas, de perguntas nesse momento desde que começou a pandemia. O que você mais recebe de questionamento no seu perfil? Olha, eu recebi muitas, tudo é na área de consumo, né? Porque eu sou especialista em direito do consumidor, então chega muito sobre, olha, eu tenho um contrato com um buffet e eles cancelaram, mas eles vão cobrar multa. Olha, de repente, chegou muita em relação a faculdades e escolas particulares, por quê? Porque algumas faculdades, elas estão ministrando aulas em EAD, que é aquele formato à distância. E as pessoas estão perguntando, mas espera aí, eu paguei um curso presencial, então uma vez que eles estão ministrando em EAD, não tem que ter uma redução? Porque a gente sabe que o curso em EAD é muito mais econômico para a instituição. E é uma economia para a instituição. Então, em razão disso, eu entendo que tem que reduzir sim. Por quê? Porque com uma crise dessa, eu entendo que ninguém tem que ganhar.
Então, a instituição de educação ela não pode realmente aproveitar esse momento para falar, olha, eu vou fazer um caixa. Então, existe a questão, inclusive, do aluno se negar a fazer a aula em EAD. Porque, igual eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falava assim, olha, eu não tenho internet e eu não tenho notebook em casa, não tenho computador. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa para ir na lan house. E o professor está falando que vai dar falta nas aulas e EAD. Eu falei, ele não pode, ele é louco. Então, ele dá um computador para você, ele manda ligar a internet na sua casa. Então, assim, a questão é essa. Então, eu tenho recebido bastante... e a população está realmente, assim, desesperada com a vida financeira. Porque, como você bem colocou, já vinha numa situação complicada, tentando se levantar. E aí, de repente, veio essa crise e o brasileiro ele já tem um perfil de não tem um perfil de economizar, de poupar. Então, assim, é difícil quem tem a reserva. Até porque a grande parte da população só tem pro essencial, não tem para fazer reserva, para aplicar em ações, em títulos do governo, do tesouro e agora resgatar. Então, é uma pequena parcela que tem esse privilégio. E tem o costume também, o hábito, o conhecimento para lidar com tudo isso. Então, o brasileiro foi pego realmente de calças curtas. Até porque o governo ele ficou meio que menosprezando a situação. Porque o primeiro caso, ontem eu estava lendo na internet, o primeiro caso de morte pelo corona foi em janeiro. E não foi agora em fevereiro. Então, eles deixaram passar o carnaval. Então, o carnaval, digamos, todo mundo lucrou. O carnaval, digamos, todo mundo se abraçou, se apertou, se pegou. Sendo que era uma situação tão séria, que era para eles terem olhado o que estava acontecendo no mundo. E ter, galera, vamos parar, vamos começar a se preparar, parem de gastar, não vai ter carnaval, eu vou comprar o dinheiro que seria investido em carnaval, em respiradores. Então, assim, era uma preparação. E nós não tivemos quem fez isso, quem fizesse isso por nós. Então, realmente a situação hoje das mensagens que eu recebo são mensagens assim, de pessoas desesperadas. Inclusive, eu recebi mensagens de gente falando em suicídio, para você ter uma ideia do nível que está a coisa. A dificuldade financeira é uma das maiores, apontada como uma das maiores causas de suicídio. E, infelizmente, sim. E, infelizmente, existe uma campanha, geralmente ela é feita em setembro, as pessoas chamam de Setembro Amarelo, né? Mas, então, a campanha eu imaginei que você conhecesse. E por isso que eu citei ela. Mas isso é uma coisa que eu acho que esse ano especificamente a gente vai ter que começar a falar antes, né? Porque eu acho que a gente vai ter um grande aumento dessa estatística de suicídio. É muito necessário. E, digamos assim, na China, onde começou tudo isso, eu li uma matéria que lá, que eles têm uma estrutura maior, melhor, eles não estavam quebrados igual a gente, subiu o índice de suicídios. Imagina aqui, que assim, a pessoa já estava vivendo ali com o básico, então o empresário já estava extremamente no limite dele, trabalhando no limite dele, vem uma crise há muitos anos, comércio, tem aluguel, você tem funcionário, você tem imposto, você tem fornecedor. Assim, realmente, se a pessoa não tiver uma estrutura emocional para suportar isso, realmente ela surta mesmo e corre o risco. Inclusive, eu tenho falado com alguns psicólogos que eu conheço e pedindo realmente para eles postarem bastante, ajudarem realmente, se solidarizarem com essa situação, se disponibilizarem para atender essa galera e realmente dar um apoio emocional, psicológico nesse momento. Porque igual eu, como advogada, eu não sou a pessoa mais adequada para fazer isso. Não tenho perícia, conhecimento suficiente para isso. Tem que ser realmente um profissional para trabalhar essas questões. Mas que existe a necessidade, que existe. Com certeza. Adélia, muito obrigada. Eu queria te agradecer por ter tomado essa medida, por ter conseguido essa liminar nacional para a gente. Eu tenho certeza que, assim, mesmo que a pessoa nem sabe quem fez isso, ela vai estar muito grata. Então, eu queria te agradecer em nome de todas essas pessoas e agradecer a entrevista. Eu espero que a gente tenha conseguido comunicar para as pessoas uma notícia boa no meio de tanto caos. Eu que agradeço o convite. E eu penso o seguinte, não importa exatamente quem foi que fez, o que importa é que o benefício chegue para quem tem que chegar. Eu penso dessa forma. Nós estamos aqui para servir de algum jeito, compartilhar conhecimento, atingir, ser um ponto de luz mesmo. E assim, igual você,
eu acho que você cumpriu bem esse papel, parabéns. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo.